Você já se sentiu paralisado pelo medo de fracassar? Acredite, você não está sozinho. Todos nós, em alguma medida, já enfrentamos aquela voz interna que insiste em nos dizer: você não é bom o suficiente. Já percebeu que quanto mais você corre atrás de alguém, mais a pessoa se afasta de você? Outro fenômeno diz o seguinte: quanto menos as pessoas buscam a validação externa, mais respeito elas atraem. O que está por trás disso? O que isso tem a ver com o medo de fracassar? A base comportamental que está por trás disso diz o seguinte, que quanto mais você quer alguma coisa, mais parece que ela escapa de você. Pode ser um novo relacionamento, um novo trabalho, aquela viagem dos seus sonhos, uma mudança de carreira extremamente necessária. Eu já me senti assim e hoje eu quero compartilhar algo que eu fiz que mudou tudo para mim. Neste vídeo, em poucos minutos, eu vou te contar o que eu fiz que me libertou do medo de fracassar e me ajudou a conquistar a vida que eu tenho hoje, uma vida mais simples, leve e intencional. E a primeira estratégia que eu adotei foi: supere o perfeccionismo. Perfeccionismo não é tentar ser perfeito, é nunca se sentir o suficiente. Repito, não é a perfeição, não é a busca pela perfeição, é sempre achar que você não está preparado, que você não está pronto, que você não dá conta das tarefas. É nunca se sentir bonito ou bonita o suficiente, nunca achar que a hora é a hora certa, sempre ficar procrastinando porque você sente que você não tem capacidade. O medo de fracassar esconde as suas melhores qualidades e paralisa a sua vida. E qual é a saída para isso? Aceitar o seu progresso, aceitar a sua humanidade e agir apesar do medo. Uma ação imperfeita ainda é uma ação, ela te coloca em movimento. Isso não significa fazer de qualquer jeito, não é isso que eu estou falando. Só quando eu parei de adiar o reconhecimento das minhas qualidades, do meu progresso e do meu sucesso, eu parei de buscar a perfeição e entendi que eu sou bom o bastante neste momento. E essa primeira mudança me levou para o próximo passo, que foi entender que pensar demais estraga tudo. Eu não sei se você tem esse perfil, mas na minha vida, por muito tempo, eu tentei controlar tudo. Eu acreditava que se eu me importasse demais, o sucesso era garantido. Mas na verdade, me importar demais, pensar demais, só me mantinha em um ciclo vicioso. Muitas pessoas ainda não acreditam que se você se dedicar com muita intensidade a algo, isso vai dar certo. Trabalhe duro, dê o seu melhor, dê o seu sangue. Mas será que é isso mesmo? É esse padrão da corrida dos ratos, de você vender a sua alma para chegar nos resultados, é o que vale? Então o que eu fiz? Eu fiz a seguinte mudança. Eu parei de tentar parecer impecável, de tentar controlar tudo e me importar demais com a opinião dos outros. E acredite, essa simples mudança de atitude vai te levar para o próximo passo que é fundamental. Comece antes de estar pronto. Eu não estava preparado para esse canal. Eu comecei esse canal no YouTube com um simples celular. Eu não tinha aqui aqueles equipamentos, toda uma estrutura montada. Eu comecei a dar aula com 20 e poucos anos. Eu dei a minha primeira palestra, quando eu subi no palco, eu subi tremendo de medo. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu tinha o básico do verbo to be, morrendo de medo de ser parado ali na imigração, de não conseguir me comunicar, de não conseguir entrar e perder dinheiro, perder tempo e voltar com aquela ideia de fracasso. Não consegui nem entrar nos Estados Unidos. Na faculdade, quando eu fui dar a primeira aula, eu saí da sala dos professores, a caminho da sala de aula, no meio do caminho eu parei e fui pro banheiro. Fui tomar água, lavei o rosto e falei, meu Deus do céu, como é que eu começo? O que eu falo? Eu estava com tudo planejado. Ali deu um branco. Quando esses desafios e outros surgiram na minha vida, eu estava pronto? Eu estava preparado? Eu me conhecia plenamente? Não, eu não estava preparado. Mas a vida me fez fazer algo a respeito disso. E é assim que as coisas acontecem de verdade no mundo real. Aprenda a abraçar o seu progresso enquanto pessoa. Desfrute muito mais o caminho, aprenda durante a caminhada e não fique tão focado, ansioso, estressado pelo resultado. Porque o resultado, uma hora vem, uma hora as coisas acontecem na sua vida. Saiba o seguinte, que nesse momento, nesse exato momento, você é o suficiente. Siga em frente, mesmo sem saber o fim. Afinal, quem é que sabe o fim? E se nós soubéssemos o fim, que graça teria a vida? Confiar e me entregar por inteiro ao processo é o que provocou uma virada de chave e me conduziu para o próximo passo. Pratique
o desapego. A lei do desapego diz o seguinte, é fácil de entender. Quando você dá o seu melhor e se desapega do resultado, a vida começa a agir a seu favor. É uma mudança de mentalidade que faz você enxergar o mundo com outros olhos. Isso não é sobre ser descuidado, é sobre se libertar da ansiedade, da preocupação excessiva e do medo de falhar que paralisa a sua vida. A vida é orgânica, não é um jogo de videogame onde você controla tudo e tenta antecipar as regras e saber como é que você chega lá na meta pegando atalhos. A vida não tem atalho. A vida é uma série de eventos inéditos que trazem aprendizagens, que trazem erros, que trazem lições e trazem vitórias. E às vezes aquilo que você tanto quer simplesmente não acontece. Por isso que nós não devemos cair em desespero quando as coisas simplesmente não dão certo. Não dar certo não significa que você fracassou. É uma etapa de um processo que está acontecendo na sua vida. O fracasso, ele só é consumado quando você para de tentar, quando você se entrega e quando você não está disposto a mudar de mentalidade. O desespero sempre interfere de alguma maneira no resultado. Deixe-me dar um exemplo. Quanto mais desesperado você está por um novo emprego, menos confiante você fica na entrevista. Quanto mais você corre atrás de alguém, mais nervoso e menos atraente você se torna. E o mesmo vale para a carreira, para negócio ou qualquer outra área da vida. Quanto mais você força, mais difícil parece. Então a grande lição é: não force nada, deixe as coisas acontecerem. O que acontece é o seguinte: quanto mais ansiosa a pessoa fica, mais insegurança ela transmite. Quanto mais a busca é excessiva, mais apego ela tem, e tudo se afasta dela. Por isso, não se apegue tanto ao resultado. Se por acaso as coisas não derem certo, tudo bem, a vida continua, algo melhor está vindo. Sim, a ambição é importante, mas o que é mais poderoso é você dar o seu melhor e soltar, deixar ir, deixe a vida fluir. Fique calmo e presente, isso é poder. Praticar o desapego é o que vai te ajudar a seguir em frente para o próximo passo, que é parar de se preocupar com a opinião dos outros. Eu entendi que a opinião dos outros é só uma história de rejeição que nós contamos para nós mesmos. Porque no fim do dia, as pessoas que se importam realmente com você não vão te julgar. E aquelas que julgam não importam. Então, pare de tentar agradar os outros e comece a viver por você. E essa mudança vai te ajudar a construir o aprendizado para a próxima lição. Reconheça o fundo do poço, e só reconhece o fundo do poço quem já esteve lá. E quem nunca esteve, quem nunca passou por uma decepção amorosa, quem não perdeu o emprego, quem não teve uma situação de luto, uma perda material ou algum tipo de insucesso na vida. Todos nós já enfrentamos e iremos enfrentar sofrimentos e frustrações. É claro que o fundo do poço pode ser diferente para cada um de nós. Mas essa experiência nos faz testar o nosso limite. Nós chegamos ao ápice da nossa dor emocional, da dor física, do desespero. E é nesse momento que uma mudança incrível, algo mágico acontece com cada um de nós. Quando nós experimentamos o nosso limite, nós testamos a nossa força. O fundo do poço nos fez ser quem somos hoje. Foram essas situações que forjaram o nosso caráter e as nossas qualidades para enfrentar a vida que está acontecendo agora. Sem a experiência do passado, nós não teríamos as qualidades para enfrentar os desafios do futuro. E qual o principal erro e tendência do ser humano? A busca incessante pelo prazer. E esse caminho faz ele negar a possibilidade da dor na vida dele. E quando você nega a possibilidade de ter experiências de dor, você ativa o medo de fracassar. Uma vida de prazer te enfraquece. Experiências de dor vão levantar você e colocar você em um outro patamar. Isso não é conversa motivacional. Só quem passou por isso, dentro de uma vida real e não ilusória, sabe o que eu estou falando. Reconhecer que o fundo do poço traz experiências e traz aprendizados não significa querer voltar para ele. Isso seria autossabotagem. Nós temos só que tirar lições e lembrar como foi estar lá, como foi lidar com a separação dos pais, como foi lidar com uma situação de dependência química, de drogas na família. Somente situações fortes como essas tiram a gente do piloto automático, acendem um alerta
e ativam a sua humanidade e a sua coragem para fazer o que precisa ser feito, mesmo que você esteja tremendo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer apesar do medo. Recordar os piores momentos da sua vida, quando você ficou mal, quando nada dava certo, quando você ficou ali na lama, na lona, na sarjeta, faz você reconhecer as lições que só você teve, que tem a ver com a história que você escreveu. E você vai decidir qual história você vai contar para você mesmo daqui para frente. Não importa quando você está vendo esse vídeo, eu não sei o que você está passando agora. O que eu quero dizer para você é o seguinte: aprenda a viver com seus termos. Aprenda a escrever uma história sua, uma história realista, humana, verdadeira, que você terá orgulho de contar para você mesmo quando você ficar mais velho. Porque você se torna poderoso quando para de se importar com aquilo que não importa. E nesse estado mental, o medo do fracasso não existirá mais. E sabe por quê? Porque você deu o seu melhor. E se você deu o seu melhor, você já venceu. Eu sou Giannini e se você gostou desse vídeo, assista esse outro, onde eu trago alguns conselhos da minha experiência com 53 anos, que está ajudando muitas pessoas a mudarem a forma que vivem e trabalham. Te espero no próximo